de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Não é um texto desconhecido, aliás, a Bíblia não pode ser desconhecida para o crente, né, irmãos? Quem encontrou já fica de pé para nós lermos, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 22 até o verso 26. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: que bom que você veio, irmão. Ele não sabe o tanto que meu coração se alegra em ver você aqui no Tadel. Fala para ele isso aí, amém? Posso ler, queridos? Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é o que, irmãos? Amor. Mas o fruto do Espírito é amor. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Graças a Deus, você pode sentar, nós já oramos. Queridos irmãos, o tema dessa ministração é revolução no discipulado. Quantos gostariam de ter uma revolução no seu discipulado? Diga amém. Queridos irmãos, esse texto de Gálatas, ele tem mexido muito comigo. Eu estava comentando com o bispo. Muitas das vezes a gente lê o texto e fala os frutos do Espírito. Mas a Bíblia está escrita aí o que, irmão? O fruto. O fruto do Espírito é o que? O amor. A Bíblia não está dizendo os frutos do Espírito. Está falando o fruto. Uma pessoa é bondosa sem amor? Uma pessoa é alegre sem amor? Uma pessoa é paciente sem amor? Uma pessoa ela é bondosa sem amor? Então o fruto do Espírito, diga comigo, é o amor. Fala comigo, diga: o fruto do Espírito é o amor. Mais forte, diga: o fruto do Espírito é o amor. Queridos irmãos, no livro de João, capítulo 21, Jesus confronta Pedro. Quem lembra dessa passagem? Jesus fala para Pedro assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E Jesus diga: então apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez Jesus chama Pedro para perto e fala: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus fala: pastoreia as minhas ovelhas. E mais uma vez Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu porque por 3 vezes o Senhor perguntara se ele amava. E Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava causando em Pedro, irmão? Diga comigo: uma revolução de amor. Sacode o seu irmão, diga: você precisa ser revolucionário com relação ao amor às suas ovelhas, a amar a sua célula. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Queridos, o fruto do Espírito é o amor. E eu acredito que o cristianismo é uma revolução de amor. Não existe um crente que não ama o seu próximo. Se existe um crente que não ama o seu próximo, ele não é crente, está andando na contramão do Evangelho.
Querido, eu estou convencido de que não existe nada mais importante nesse mundo do que amar ao próximo. Eu quero clarear um pouco mais este conceito sobre amor. No livro de 1 João, capítulo 4, verso 8, lá na parte B, a Bíblia diz assim, que Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. Mais forte, diga, Deus é amor. E isso é uma definição declarada, de uma maneira clara e simples. Deus é amor. Preste atenção, querido irmão. Em outras palavras, o verdadeiro amor vem de Deus. Querido, não existe para além dele. Sabemos que ele é um. Portanto, não podemos pensar num Deus Pai sem pensarmos no amor. Não podemos pensar em Cristo Jesus sem pensarmos no amor. Não podemos pensar no Espírito Santo sem pensarmos no amor. Sabe por quê, querido irmão? Porque eles não se separam, amém, irmão? Deixa eu dizer algo para você, ouça. Deus não envia amor. Deus não fabrica amor. A Bíblia está dizendo que Deus é amor. Você consegue entender isso, irmãos? Você consegue ver isso comigo? Parece ser uma declaração muito simples. Pastor, eu sei disso há muito tempo. Eu conheço, reconheço e sei que Deus é amor. Mas eu estou convencido de que somente uma percentagem, irmão, somente um pouco dos cristãos, um número extremamente pequeno, realmente tem aprendido esta verdade. Pastor, você quer dizer que eu não amo? O que o senhor quer dizer com isso? Sabe por quê, irmão? Porque nós cristãos estamos fazendo muito pouco para Deus. Nós estamos fazendo muito pouco para Deus, irmãos. Me desculpa se eu estou sendo muito... sei lá o que eu estou sendo. Mas preste atenção, irmão. Eu tenho orado e falado, Deus, isso aqui mexe comigo. Isso mexe nas minhas estruturas. Isso me balança. Muitos falam acerca de um segredo. Querido, nós estamos causando muito pouco impacto na nossa geração. Eu vou dizer algo, vou falar mais uma vez, nós estamos causando pouco impacto na nossa geração. Você ama Deus? Você ama Jesus? O que você tem feito para Ele? O que eu tenho feito para Ele, irmão? A Bíblia diz que a igreja primitiva causava assombro. A igreja primitiva causava impacto. Ah, pastor, mas estamos vivendo uma outra geração, em outro tempo. Sim, irmão, graças a Deus que as nossas ferramentas são melhores. Mas nós estamos fazendo muito pouco, sim ou não, irmãos? Dá uma cutucada no seu irmão e diga, você está fazendo muito pouco, irmão. Diga para ele, o princípio parte do dar. À medida que você dá, é à medida que você colhe. À medida que nós amamos, é à medida que nós somos amados. Queridos, muitos falam acerca de um segredo, pastor, eu preciso de um segredo, eu preciso de alguma maneira para causar um impacto lá na célula. Querido, nós desejamos estampar o segredo, achar ele. Diga para o seu irmão, o segredo está aqui, irmão, amor. Outros pensam que é preciso um novo livro. Outros pensam que é preciso um novo líder, porque está apagado. Outros pensam que precisa trazer uma libertação na célula. Outros pensam que precisa trazer até uma restauração na igreja. Sabe o que está faltando, irmão? Nós amarmos a obra de Deus. Tenho a impressão de que não seria muito justo da parte de Deus esconder um segredo. Diga para o seu irmão, Deus não esconde segredo.
Deus não esconde o ingrediente mais básico do crescimento do cristianismo. Deus não esconde a sua essência, irmão. Pelo contrário, é escancarada na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Amém, irmãos? Amém ou não? Existe sim um ingrediente básico que está hoje em longa escala de falta no nosso meio. E deixa eu dizer algo para você, irmão. A sua falta, a falta de amor, na maioria das vezes é a causa dos nossos problemas. A falta de amor, na maioria das vezes, é a causa dos nossos problemas. É o cancro que está desgastado na igreja. Cancro é uma peça de ferro, irmão, para segurar em pedra qualquer trabalho de um carpinteiro. Diga para o seu irmão: Jesus é o nosso carpinteiro, irmão. Diga para o seu irmão: fica tranquilo que o machado está posto à raiz. Aleluia, aleluia. Diga para ele: não é segredo, querido. Diga para ele: de fato está tão escancarado que está, eu acredito, em quase todas as páginas do Evangelho. No entanto, por que o nosso coração é enganoso? Por que o nosso coração é desesperadamente perverso? Por que nós estamos inclinados para os nossos próprios caminhos, para os nossos próprios achismos, para o que eu penso, para o que eu acho? Preste atenção, irmão. Não vamos inventar a mensagem. A mensagem básica é o amor. É o amor. Não pense que Deus vai fazer algo mirabolante no nosso meio. Ele já fez. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por mim e por você, irmão. Para morrer pelo mundo, pelo seu vizinho, pela célula. Aleluia. Eu tenho a convicção de que muitos de nós passamos por cima dessa mensagem tão óbvia, tão repetida, mesmo enquanto existe uma grande ênfase na sã doutrina. Deixa eu te perguntar: o que é sã doutrina para você? Nós temos longas discussões, tem pessoas que é expert em discutir com relação à segunda vinda de Jesus. Tem pessoas que sabem discutir bem sobre a obra expiatória de Cristo, amém por isso. Discutir sobre a segunda vinda de Jesus também é bom. Muitos discutem sobre a igreja, sobre o Espírito Santo e etc, etc. Mas, meu querido irmão, acerca do amor, acerca da humildade, acerca do quebrantamento, qual tem sido a sua mensagem? Qual tem sido a minha vida? Qual tem sido o seu amor com a obra de Deus? Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Se a sua doutrina não inclui amor, se o que você estuda não inclui amor, se o que você tem aprendido não inclui amor, não inclui humildade, não inclui quebrantamento, deixa eu dizer algo para você: a sua doutrina não é sã. A doutrina é sã quando ela inclui amor, humildade e quebrantamento. E eu vou falar só sobre amor, irmão. Então, querido irmão, preste atenção. Se eu não consigo amar o outro, diga para o seu irmão: se eu não consigo amar o outro, diga para ele: eu estou correndo um grande perigo. Mais uma vez: se eu não consigo amar o outro, eu estou em grande perigo. Eu não estou para dizer para você que amar é fácil. É fácil amar, irmão, quem nos odeia?
É fácil amar quem fala mal de nós. Irmãos, eu sou empregado também. Eu tenho chefe sobre mim na empresa que eu trabalho. E eu procuro de tudo e mais um pouco para agradá-los. Mas um dia desse chegou um rapaz novato. E na linguagem dos peão tem uma palavra que chama, a pessoa está me queimando. Está falando mal de mim. Irmãos, eu gosto de ajudar. Eu não sou aquela pessoa que fica só olhando as pessoas trabalharem. Eu vou lá e ajudo. E fiz isso, só que um dia desse, o caminhão estava lotado no Araguaia. Nós chegamos às 8 horas e tem até 10 horas da manhã para descarregar o caminhão, porque lá o tempo é curto. O rapaz me deixou sozinho, com o caminhão lotado. Foi para o CD, chegou lá, me queimou, irmão. Disse que eu não estava ajudando eles. Disse que eu estava rindo dele. Ah, querido. Mas eu entrei naquele CD, graças a Deus que eu lembrei que eu sou crente, sou pastor acima de tudo ainda. Mas soltando fumaça pelo nariz, irmão. Não me queira ver zangado, não, irmão. Eu já sou feio. E zangado, então, misericórdia. Mas eu falei, irmão, e falo para os irmãos, e confesso bem aqui diante da igreja. Não falei mal do rapaz, só que eu falei, entre ele e eu, está aqui a chave do caminhão. Mas o rapaz não fala comigo, mas toda vez que eu olho para ele, eu o amo de uma tal forma, irmão. Meus olhos não saem dele. Mas eu amo ele. Eu ainda vou dar um abraço nele ainda, irmão. Ele vai me achar estranho, mas eu vou abraçar ele. Porque ele é esquisito, se ele é esquisito, eu sou um pouco mais ainda. Deixa eu dizer algo para você. Não é fácil amar, irmão? Amar quem nos odeia não é fácil. Mas se eu não amo, estou correndo um grande perigo. Se eu não amo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, eu estou correndo um grande perigo. Ame, irmão. A Bíblia diz, ser fiel no pouco. Ame uma ovelha que está indo na célula. Não desista. Ame. Porque sobre o muito Deus vai te colocar. No dia que você estiver sendo ordenado a pastor, você vai lembrar disso, irmão. Sobre o muito o Senhor vai nos colocar. Queridos, ame. Amar é uma luta diária. Diga para o seu irmão, amar é uma luta diária. A Bíblia nos ensina claramente que nós devemos amar uns aos outros. Não podemos, segundo o que diz 1 João 4:20, ter comunhão com Deus se nós não temos amor pelos nossos irmãos, por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Não podemos amar a Deus sem amar o nosso irmão. Amai os vossos inimigos. Existem centenas e centenas de frases saturadas para exprimir a ausência do amor por outras pessoas. E uma delas é, uns diz, pastor, eu amo, mas não gosto do seu jeito. Em outra pessoa diz, pastor, eu amo, mas essa pessoa é difícil de lidar. Outros diz, essa pessoa tem um problema emocional. Eu amo ele, mas essa pessoa tem um problema emocional. Na minha trajetória tem uma pessoa chamada Verônica, que quando nós chegamos e assumimos uma certa igreja, um determinado lugar, ela namorava com o rapaz desde os seus 7 anos, a paixão de infância. E o rapaz, quando chegou seus 18, 19 anos, casou com outra. E ela ficou em uma profunda depressão. E quando nós chegamos na igreja, ela era chamada a ovelha problema.
porque todos os dias ela caía endemoniada e vomitava muito. E as pessoas já estavam se afastando da Verônica. A pastora começou a fazer uma campanha com ela lá em casa. E nós amamos a Verônica como filha. Amamos ela. Usamos todos os recursos que estavam na nossa disposição. Enviamos ela para uma psicóloga evangélica. E assim foi feito um tratamento. Campanha de oração, jejum e oração com a Verônica. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, hoje é uma pastora lá na Vila, na Vila Galvão, a igreja da União dos Ermos. O rapaz que chegou para a igreja também era uma pessoa difícil. Ele amava mais o futebol do que tudo na vida. Amava mais do que a mãe, mais do que os irmãos e tudo. Disse que ia ser um jogador de futebol e tal. O nome dele é Luiz Fernando. Chegou para a igreja, muito humilde, ninguém dava bola para o Luiz Fernando. Uma pessoa muito raquinta, muito no canto. Chamamos para perto. Eu ia limpar a igreja, eu ligava para o Luiz Fernando: tu pode me ajudar? Posso, pastor. Eu ia abrir a igreja, eu ia fazer alguma coisa, eu chamava para ele: irmão, hoje é casado com a Verônica, são pastores lá. E a igreja tem mais de 100 pessoas, irmãos. Você não precisa dar escatologia, hermenêutica, homilética. Dê amor. Porque quando Jesus chamou Pedro, lógico que nós precisamos de escatologia, de homilética, de hermenêutica. Você precisa estudar. O bispo falou muito bem ontem à noite, domingo no culto, com relação a nós nos prepararmos, nós nos formarmos, nós procurarmos estudar. Mas ame as pessoas que estão lá. Ame, irmãos. Jesus não exigiu de Pedro algo sobre-humano. Ele simplesmente estava dizendo: dê a eles o que eu te dei. Dê a eles a maneira que eu te dei. Eu te amei. Eu acreditei em você mesmo quando você me negou. Eu te amei. Eu não te condenei. Eu não te critiquei. Ame-os. Cuida com amor. Porque quem ama, cuida, irmãos. Quem ama dá tempo. Quem ama não diz: olha, mais uma vez, olha, já está o nome dele aqui. Meu Deus, que chato. Oi, tudo bem? Você vai bem? Mas você está bom? Ame. Ame, irmãos. Quantas vezes, irmãos, eu chorei. Os irmãos sabem, conhecem o divino. Graças a Deus, fui consagrado a diácono aqui. Mas pensa, graças a Deus que ele não vou dizer graças a Deus que tinha que estar aqui. Mas irmão, é uma ovelhinha difícil, viu? Mas uma pessoa amorosa, irmão, porque eu amei e amo aquele homem. Às vezes é até estranho falar eu amo aquele homem, né, irmão? Corta essa parte aí, irmão. Pega mal. Mas eu amo o divino. Eu amo ele como um filho, irmãos. E ele é mais velho que eu. Eu falo isso para ele. Mas eu amo ele. É uma ligação de amor. Mas eu também desço além, irmão. Não aliso ele não. Ele sabe disso. Tanto ele como é pastor, irmão, com aquele é misericórdia. Tem hora que eu saio de perto. Mas ele não sai de perto da gente. Deixa eu dizer algo para você, coisa da infância nossa. Coisa nossa de menino. Nós somos 5 irmãos. Lá em casa é uma escadinha. Preste atenção nos nomes, irmão. João de Deus, Deusdete, Deusinete, Nardete. Aí acabou a escala de Dete, vem Pedro. Aí minha mãe entende. Se tivesse mais ia ser João, Paulo, Tiago. Mas nós somos 5 irmãos. Todos os 5 são mais novos. Cadê a pastora Lourdes? Ela sabe disso. São mais novos do que as 4 mulheres. E tem a bispa Zelinda, que era que nós éramos mais achegados, até hoje somos muito achegados a ela. Mas era a única que nos colocava de joelhos no caroço de milho, irmão. Isso hoje da cadeia, querido. Mas ela colocava nós tudo de joelho no caroço de milho, porque a gente era para derribar a casa, pastor. Não era brinquedo, não. Mas a gente ama, e naquela época amava ela mais do que todos. Por quê? Porque era a única que nos arrumava para ir levar para o circo.
Era a única que nos arrumava para levar para o parquinho. Mas ela disciplinava. E nós era pegado a ela. Porque quando ama e disciplina, não importa, irmãos. É assim ou não é? Não importa. Quando você ama e cuida a pessoa, quanto mais você bate, mais ela cresce, mais está junto. Agora não vai batendo por aí não, viu, irmão? Fica tranquilo. Depois outra mensagem vem aí, você fica... Então, ame, irmão. Existem pessoas que são difíceis, sim. Existem pessoas que têm um meio social baixo, sim. Aos olhos de Deus, tudo isso é hipocrisia se nós amarmos somente as pessoas que não nos dão trabalho e pregarmos aqui e dizermos isso ou aquilo. Para Deus, no alto está dizendo hipócrita, hipócrita. Queridos, aos olhos de Deus, Deus nunca disse na sua palavra: ame o teu irmão fulano de tal, se ele é um entusiasta. Ame o teu irmão se ele é bem vestido. Ame o seu irmão se ele é zeloso, ganhador de alma, se a célula dele rompe bem. Não é isso que a palavra diz, irmão. Pelo contrário, se você estudar o Sermão da Montanha, tem algo interessante. Diz lá que o verdadeiro amor não começa até que nós amemos os nossos inimigos. O verdadeiro amor não começa até que nós amemos os nossos inimigos. E não é fácil, ouça, não existe amor sem ação. Eu vou repetir, não existe amor sem ação. Existem pessoas que dizem amar todos. Existe alguém que já no trabalho diz que ama todo mundo, mas entra, não dá bom dia. Eu amo todos vocês, mas passa pela pessoa, não diz olá, não dá bom dia. Dá certo isso, irmão? Lá no trabalho tinha uma pessoa que já até saiu da empresa. E um dia ele me chamou a atenção. Não sei o que ele tinha comido naquele dia, irmão. Estava azedo ele. Mas ele me chamou a atenção algo que não era eu que tinha feito. Não era responsabilidade minha, mas eu assumi aquilo. Eu pedi perdão para ele. Pedi desculpa por ter interferido numa área que não era minha. E era o ajudante que estava comigo que tinha feito. Lá tem uma área chamada assistência técnica, e você tem que levar a mercadoria lá e pegar um canhoto assinado e coisa e tal. Os meninos chegaram e colocaram tudo na calçada e foram embora. E ele me chamou a atenção, falou grosso comigo. Falei, não, me desculpa. E que eles não sabiam que tinha que fazer isso. Eu fui lá, peguei as caixas e coloquei lá. Por mim estava tudo bem, irmão. Mas a pessoa não passava por mim e não falava mais, virava a cara. Mas eu fiz questão de todas as vezes que eu encontrar com ele, eu dizia, bom dia. Bom dia, até que um dia o gelo quebrou. Então, irmãos, não adianta nós pregarmos na célula, falarmos de amor, mas lá no nosso trabalho não damos bom dia para uma pessoa, não damos bom dia, olá para outra. Cuidado, irmão, não seja hipócrita. Me desculpe na expressão forte, mas não seja hipócrita. Pregue aquilo que você viva. Pregue aquilo que você viva. É difícil amar as pessoas que nos corrigem, é difícil amar as pessoas que pegam no nosso pé, mas procure amar. Coloque isso como meta, como desafio. Isso vai ter consequências boas na sua vida. As suas orações vão subir como um foguete aos céus. Muitas pessoas estão com as orações travadas porque não conseguem entender isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pergunta para o seu irmão, você ama Jesus? Você ama Jesus? Você ama Jesus? Você ama a Jesus? Então diga para ele, apacenta as ovelhas do Senhor. Outra coisa, irmãos, deixando tudo. Quem ama deixa tudo, sim ou não? Nós precisamos nos dedicar mais a Ele. Fala para o seu irmão, nós precisamos nos dedicar mais a Ele. Querida, nossa maior alegria
será colocar tudo aos pés do nosso mestre. A maior alegria de um homem, de um crente, não é o status, não é a posição. A maior alegria de um crente é quando ele é desprendido de tudo e coloca tudo aos pés de Jesus. Por que a igreja primitiva causava impacto, queridos? Porque ela deixava tudo aos pés dos apóstolos. Porque ela deixava tudo. Diga para o seu irmão, não será doloroso, querido irmão. Diga, não vai ser como algo que está sendo arrancado de você. Diga, será uma alegria. Deus não quer nada que seja arrancado dolorosamente. O seu tempo não pode ser arrancado de maneira dolorosa. Não pode. O que você tem e dá para Deus não pode ser arrancado de maneira dolorosa. Tem que ser tirado com alegria. E quando você depositar no altar, eu falo de uma maneira litúrgica, quando você colocar o seu tempo no altar, quando você colocar a sua vida verdadeiramente no altar, isso não vai te causar peso. Isso não vai te causar constrangimento, pelo contrário, é com alegria. É com alegria que nós precisamos dar nosso tempo na célula. É com alegria que nós precisamos reunir com nossos discípulos. É com alegria. É com alegria que você precisa amar. Não se ama sem alegria. Queridos, o homem que não conhece a alegria de dar, não começou ainda a viver. O homem que não conheceu a alegria de dar, ainda não começou a viver. Preste atenção, meu irmão, porque na verdade, o princípio de dar é mais abençoado do que receber. Isso nós vemos aí no mundo. Não importa o que você receba, o importante é o que você dá. O importante é o que você dá. Porque o que nós recebemos é consequência daquilo que damos. Amém, gente? Você está me entendendo? É um princípio revolucionário de vida que as nossas maiores alegrias vêm no ato de dar. Meu irmão, amai ao próximo como a ti mesmo. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Sim ou não, irmãos? Amai ao próximo como a ti mesmo. Alguém já olhou no espelho e se odiou? Se você fizer isso, você está correndo um risco, irmão. Se você não gostar nem de você mesmo, misericórdia. A nossa maior alegria vem no dar, irmão. E Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. O bispo já pregou sobre a parábola do samaritano. Vai lá, estude de novo. Cuide do seu próximo como a ti mesmo. Diga para o seu irmão: cuide do seu próximo como a ti mesmo. Você compra qualquer coisa para você, irmão? Você compra aquilo que o dinheiro alcança, sim ou não? Mas você procura comprar o melhor, aquilo que você pode comprar. Queridos, e por último, quebrantamento. Da mesma forma, estou convencido de que se você, ou nós, da mesma forma estou convencido de que se nós queremos uma vida de amor, se nós queremos ser conforme a imagem de Jesus, se estamos fartos de palavras, se queremos realidade, não só falar, não só pregar, mas se nós queremos de fato uma realidade naquilo que nós falamos, nós precisamos de uma revolução nas nossas vidas. Precisamos revolucionar nós mesmos, como o bispo pregou para nós ali. Se isso não causar em nós, não vai causar nos nossos discípulos. Se isso não mexer conosco, nunca vai mexer com as pessoas que estão ao nosso redor. Nunca. Porque você fala de maneira sem entusiasmo, você fala sem alegria, você fala por passar um recado. E passar recado, irmão, chega lá na ponta, tudo distorcido, tudo de maneira errada. Mas quando você fala com paixão, quando você fala com amor, antes das palavras saírem dos seus lábios, a pessoa já sente.
A pessoa já começa a ver, porque isso começa a ligar a sua alma. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque a Bíblia diz que nós seremos fartos. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Está faltando muito pouco para nós nos fartarmos. Não é fartar de morrer não, querido. Não é infarto não. Fartar de alegria. Você vai sorrir tanto de alegria e ver os resultados, irmãos. Você vai voltar com os cestos tão cheios, com alegria. Porque você tem chorado até aqui, você tem pago um preço, Deus conhece. E às vezes o pastor chega aqui e começa a te confrontar de amor. Mas, irmãos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Se nós olharmos sempre, olha, irmão, está difícil assistir um jornal hoje, irmão. Porque a mídia só ganha ibope com morte. E tem muita, irmão. Recentemente agora, sábado, não sei se foi sábado, lá na minha rua mataram um. E o coração da gente, não sei se isso mexe, mas isso começa a mexer na vida da gente. Isso começa a ter sede de justiça. Meu Deus, até quando isso vai acontecer? Coisas que você fica, não tem como a pessoa ser normal em estar fazendo certas coisas. Mas eu quero dizer algo para você. Está chegando um momento de nós vermos a glória de Deus se manifestar na nossa casa, nos nossos vizinhos, em nome de Jesus. Mas tudo isso só sai do sonho se nós trabalharmos, se nós acreditarmos, se nós deixarmos tudo, irmãos, aos pés do Senhor. Quando você deixa tudo, não é porque Deus te quer mais pobre. Quando a viúva, que tinha aquela moedinha, depositou tudo que tinha, todas as suas moedas. Interessante que Jesus poderia falar assim para ela: olha, muitos estão trazendo o que sobra, vai ser o suficiente para manter aqui a nossa oferta, vai ser o suficiente para mantermos aquilo que nós estamos designando, aquilo que nós estamos proporcionando fazer. Mas ela veio e depositou tudo o que tinha aos pés do Senhor, o seu mantimento do dia, quem sabe da semana, quem sabe de todo o mês. Mas ela colocou tudo o que ela tinha ali. Querido irmão, Jesus nunca, deixa eu dizer algo para você, nunca vai impedir da bênção chegar na tua vida. Quando você deposita tudo, Deus te dá tudo. Tudo. Queridos, interessante. Levará tempo, sim. Talvez você tenha ouvido isso antes e você tenha dito: pastor, algum tempo atrás eu ouvi essa mensagem ou semelhante a isso. Eu ajoelhei, eu chorei perante Deus e disse para Deus: Senhor, eu quero ser mais amável, eu quero ser uma pessoa mais quebrantada, eu quero dar mais tudo de mim, eu quero ser mais manso, eu quero ser mais servo. Aí você olha para trás e vê que nada disso aconteceu. Tudo isso foi conversa. Mas eu quero te encorajar hoje, irmão. Eu quero te encorajar. Você tem chorado pelas almas. Quem sabe você tem chorado pouco. Chore mais. A bispa falando aqui de jejum, né? E muitas pessoas até, quando fala de jejum, a gente torce na cadeira, a gente pensa logo na perca do cafezinho, na perca do não sei o quê, do pão com manteiga. Irmão, pão com manteiga é bom demais. Mas preste atenção, irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você tem chorado na presença de Deus por almas, por vidas? Quanto tempo seu coração tem gemido por almas? Posso dizer nessa noite que eu quero isso. Deus pode levar tudo. Pode levar tudo que eu tenho. Mas eu quero viver uma vida de amor. Quero amar o meu próximo. Quero amar o meu próximo. Deus sabe disso. Ame o seu próximo. Quando você chegar na célula amanhã, chega com o coração do tamanho de amor, irmãos. Não chegue para descer a ripa, não. Chegue para amar.
ame. Ame aquela célula, que você vai terminar aquela célula em outra dimensão, em nome de Jesus. Ame o seu discípulo. Ame. Pastor, eu não tenho nenhum, ame. Ele vai vir. Deus vai trazer. Como o bispo falou lá em cima, quem sabe você está orando pelo vizinho, vem outro lado do Pará, vem outro lado do Maranhão. Gente boa, gente. Maranhense é gente boa demais. Quem sabe vem um baiano também. Quem sabe vem um paulista, um carioca. Mas vai vir. Se você amar e querer, vai vir. Porque Deus quer o melhor para essa igreja. Deus quer o melhor para a sua célula. Deus quer trazer uma grande revolução no nosso discipulado, irmão. Amar. Amar. Acima de tudo. Acima do seu carro novo. Acima da sua casa, do seu conforto. Do seu carro bicicleta, da sua moto. Acima de qualquer coisa. Ame as pessoas. Não ame pelo que ela veste. Não ame pelo que ela tem. Pela sua posição social. Ame pelo que ela é. Deus vai mover na sua vida. Amém, irmão?